Olá pessoal, bem-vindos ao canal Brincante Digital. Aqui é o Daniel Somar falando direto para você para unirmos computação e música. E como primeiros vídeos que nós escolhemos fazer nesse canal, teremos o tutorial de desenvolvimento de um sintetizador o mais baixo custo possível. Nós não vamos fazer o hardware, o teclado, a parte física. Nós vamos fazer apenas a programação sonora através de uma ferramenta, o Puridata ou PD, e acionar essa programação através do hardware que geralmente se utiliza controladores MIDI, como esse aqui, por exemplo. Se você tem acesso a um controlador MIDI semelhante a esse, se você tem já um desse, vai facilitar muito. Se não tiver e puder providenciar, seria interessante para o nosso estudo você já ter uma ferramenta como um controlador MIDI para fazer o nosso sintetizador. Mas vamos lá, vamos ser breve. Esses primeiros vídeos vai estar a base do que nós vamos fazer. Ao longo dessa semana, vamos procurar entender como faremos esse processo no sentido que ferramenta, o que é o Puridata, que diabo é o PD. Então fica aqui comigo e vamos ver lá. É o seguinte, o PD, Puridata, ele é uma ferramenta desenvolvida para síntese sonora, para processamento de síntese sonora, tá certo? Foi uma ferramenta desenvolvida por um cidadão chamado Miller Puckett e é basicamente um ambiente de programação visual que simula um pouco assim uma abstração para o mundo real, É um ambiente como uns estúdios de música. O que é que acontece no estúdio de música? Nós temos um instrumento que através de um cabo é ligado no amplificador, que depois é ligado numa caixa sonora, Vamos dizer assim, numa caixa de som. Então o PD também simula um pouco essa familiaridade com os estúdios. Em suma, assim, no mais básico é isso. Nesses vídeos nós vamos ver aqui o mais básico essa semana para que a gente possa começar a desenvolver o nosso sistema sintetizador, tá? Então, eu peço para aqueles que já conhecem o PD para terem paciência, tá? Porque eu encontrei assim nos meus estudos que é interessante a gente fazer uma introdução mínima possível para criar uma base para que nós possamos avançar na próxima semana. E se você estiver interessado em coisas mais profundas, entre em contato comigo aí, comenta faz um comentário aí no vídeo ou então procura alguma fonte, alguma referência externa, tá? A internet tem muitas, dá para você encontrar alguma coisa legal. O aspecto principal, assim, vantajoso do PD é que quando você faz o sistema, você já pode executar. Você já pode ver a coisa funcionando ali, papum. Então ele é ideal para performances ao vivo. Onde é que a gente pode baixar o PD? Então você vai entrar no site puridata.info, tá certo? E lá é o site da comunidade do PD. Lá você vai baixar uma distribuição chamada Vanilla, tá bom? E lá tem para o seu sistema operacional, seja ele Mac, Linux, Windows, você vai encontrar a opção para você ali. Existem várias distribuições. Por que eu utilizo a Vanilla? Porque a Vanilla é a mais pura, mais simples. Ou seja, se funciona nela, vai funcionar em todas as outras, tá bom? Por isso que eu uso ela. E também porque é a que eu sei usar. Eu não sei usar outra assim, eu não uso outra. Então a gente fala do que a gente conhece, No site faz um download e aí põe para executar. Vamos lá executar? Assim que você abre o PD, abre-se essa janela aqui que é a chamada console. O que é que o console faz? O console nada mais é do que uma janela de relatório. Então, tudo que acontece no PD, as bibliotecas que foram abertas, os erros de programação, as mensagens que você envia nas programações para o console, elas vão ser mostradas
nessa janela. Então o log, a memória, vai ser mostrado nessa janela, tá certo? Então, como a gente não fez nada ainda, não começamos a programar, ela está vazia. Para começar as programações de PD, a gente cria um novo arquivo. Então vamos aqui, ó. File, New. Essa janelinha aqui é a janela que a gente começa a programar o Puridata, o PD, tá certo? O nome dela é Canvas, ou então Patcher, tá certo? Por quê? Porque é nela que nós vamos criar as programações, os patches. Daniel, e o que é patch? É o seguinte, no mundo da sintetização, quando a gente vai criar as nossas programações dos sintetizadores, que aí a gente vai escolhendo o filtro que a gente quer, mexendo nos botões sintetizadores, né? Existem aqueles sintetizadores modulares, lindos. Quando começa a tocar, ouço aquele timbre maravilhoso, aí pronto, era isso que eu queria. Você grava aquela configuração. Então, patch é aquela configuração de que você criou para gerar aquele som, tá certo? Mesma coisa aqui é o princípio do PD. O Patcher ou Canvas é onde a gente vai salvar os nossos patches, que são os nossos sistemas que nós vamos criar, que nós vamos programar. Tudo bem? E vamos criar uma pequena programação agora para iniciarmos o uso do PD. Já que o PD simula um estúdio, né? Um local onde tem um instrumento conectado a fio no amplificador, amplificador na caixa de som e por aí vai, né? O que é o som? O som é uma oscilação, vamos dizer aqui, no espaço em que a gente vive, uma oscilação do ar, tá certo? Que chega aos nossos ouvidos, nosso ouvido oscila naquela frequência e traduz ao cérebro no formato de som. Basicamente isso, tá? Então, quando a gente está no estúdio, nós temos um instrumento que fazemos o quê? Tocamos ele para ele oscilar. Por exemplo, a guitarra. Tocamos ele para ele oscilar o quê? A corda. Então a corda começa a vibrar. E aí aquela vibração vai pelo fio, que é gerado uma voltagem. E aí o fio vai no amplificador para ser aumentado ou diminuído, aquela vibração, né? Conforme a nossa vontade. E dali vai para a caixa de som. Entendeu? Então vamos fazer isso. Uma fonte sonora, que é um instrumento, ligado por um fio ao amplificador, do amplificador numa caixa de som, tá certo? Então vamos lá. O PD ele tem uma interface gráfica bem simples, que simula o uso de objetos, né? Então vamos criar uma caixa objeto, que seria a nossa fonte sonora, tá certo? Inicialmente precisamos de uma fonte sonora para haver o som. Então vamos criar aqui, ó, apertando Ctrl 1, tá certo? Então se você usa Windows, Linux, um computador PC, no teclado você faz o caminho Ctrl 1, tudo bem? Se você está usando Mac, um MacBook, como no meu caso aqui, então é Command 1, tá bom? O atalho. Então vamos lá. Ctrl 1, você cria uma caixa objeto. Observe que eu criei aqui, ó. Ctrl 1 criou um contextozinho de uma caixa com um cursor textual interno a ele, que nós podemos editar a mensagem interna. Então vou criar um objeto que é um oscilador de fonte sonora, né? Um oscilador sonoro. Ele vibra numa determinada frequência. Então vou colocar aqui, ó. O objeto é OSC. OSC, coloque um tio depois dele. Então OSC tio. Aí eu estou criando o quê? Uma oscilação sonora. Todos os objetos que tiverem um tio após o nome significa relativo ao som. Então, no PD, OSC tio. Então, oscilação sonora. Tudo bem? Então, eu vou criar aqui uma oscilação
Lá universal, 440, né? Que é 440 Hz. Então tá aqui, ó. Então, uma oscilação de 440 Hz. Essa oscilação eu irei colocar num amplificador. Você coloca aqui outra caixinha de amplificação. E o que é um amplificador? Nada mais é que um cálculo matemático. Multiplica a onda sonora a partir de um fator determinado. O símbolo de multiplicação é o asterisco. E como nós vamos multiplicar um som, asterisco, tio. Tudo bem? Pronto, criei aqui um amplificador que vai amplificar de acordo com o fator que eu quero. Vamos dizer assim, se eu quero amplificar o máximo da caixa sonora, né? O máximo que ela atinge. Então, eu quero que esse som venha 100% da potência. Ah, se eu quero desligar o som, então, som 0%. Deixa ele caladinho. Então, vamos colocar aqui um fator, vamos dizer assim, 50%. Então, a gente amplifica ele apenas pela metade, para que não haja problemas na audição da gente, tá bom? Então, vou colocar aqui 0,5. Lembrando que 0 é nada e 1 vai até 100%. Então, 50% é 0,5. Tudo bem? E agora, a gente conecta isso aí numa caixa sonora. O objeto da caixa de som é DAC, tá bom? DAC e tio. Tudo bem? Agora, alguns detalhes que nós precisamos aprender. Todos os objetos, nós vemos aqui que eles foram escritos com letras minúsculas, tá? O PD só aceita escrito dessa forma. Ah, Daniel, mas tem objeto com letra maiúscula? Pode ter, pode ter. Eu não me lembro de nenhum agora de cabeça, mas pode ter. Acontece que se você escrever, por exemplo, vou criar aqui, ó, Ctrl 1, OSC, tudo maiúsculo, ele não reconhece. Ele deu um erro no console. Preste bem atenção aqui na extrema esquerda superior do console. Tá certo? Então, tem que ser escrito da forma maiúscula ou minúscula, né? No caso aqui, esses objetos são escritos aqui, o OSC, tudo minúsculo. Não pode ser substituído, ah, vou escrever maiúsculo e vai dar certo. Não vai dar certo. É outro objeto, é outra história, tá bom? E possivelmente vai dar erro porque não tem na biblioteca original. Mas vamos lá. Criamos os objetos. Um relacionado a fonte sonora, de 440 Hz. Um amplificador que vai amplificar até a metade possível que uma caixa de som suporta, para que a gente não tenha problemas de danificar a nossa audição. E também as caixas de som, que é o DAC. Mas como vamos ouvir esse som que nós geramos? Tá certo? Bom, primeiro, nós temos que verificar uma coisa toda vez que nós vamos usar o PD, tá certo? Para não termos problema na audição. Então, uma coisa importantíssima é verificar como está a configuração de áudio do nosso computador, tá certo? Verificar se o PD está trabalhando bem nessa configuração de áudio. Isso é importante. Vamos aqui na opção mídia, tudo bem? Então temos aqui, ó, DSP off, DSP on. O meu tá em DSP on porque assim que eu liguei eu já ativei para poder gravar o som do vídeo. Então é o seguinte, toda vez que você iniciar o PD, possivelmente ele vai estar em DSP off. Então você coloca aqui DSP on. O que é DSP? É o processador de som digital, tá certo? O processador de sinal de som digital do PD. Então ele precisa estar ativado para o PD começar a processar o som, entendeu? Ele traz essa opção da gente ligar e desligar porque esse processamento acontece o tempo todo e às vezes demanda muito do processador do computador.
já está ligado. Vamos ver as entradas. Então, o que é que a gente precisa, gente? A gente precisa do fone de ouvido, uma saída sonora, que aí você vai escolher qual é que você vai usar, e o microfone, né? Então, nós temos entrada de som e saída de som. Entrada é aquilo que entra, né, no computador através do microfone, o som que entra no computador através do microfone e o som que sai do computador através das caixas de som ou fones de ouvido. Vamos testar. Então, nessa mesma opção Mídia, nós vamos nas configurações de áudio, aqui que é Audio Settings. A gente vai lá e nós temos então duas opções que são Input Device e Output Device. Aqui em Input Device, as opções que eu tenho é Built-in Microphone e Audio Box USB. Essa Built-in Microphone é a do microfone que já vem embutido no seu notebook, tá certo? Como eu estou usando um microfone externo, no caso aqui, ligado a uma placa de áudio, o PD reconheceu essa placa de áudio, que é essa Audio Box USB. Então, eu estou utilizando aqui, como entrada de áudio, a placa de áudio Audio Box USB. Tudo bem? Entrada de som. Já para a saída, eu estou usando o computador mesmo. Então, por isso que eu coloquei Output Device, ou seja, dispositivos de saída. Eu coloquei Built-in Output, porque é onde meu fone de ouvido está conectado. Está conectado diretamente na caixa de som do computador e não está ligado na placa de som. Tudo bem? Então, faça as verificações. Ah, mas meu computador não reconheceu minha placa de áudio. Então, faz o seguinte. Verifica os drivers, se ela está instalada corretamente, tá certo? Se está instalado corretamente, fecha o PD, aciona ela antes de ligar o PD, antes de ativar o PD. Acionou ela, pronto, agora ativa o PD, abre o PD aí para funcionar e verifica, entra aqui nessa parte, né, Media, Audio Settings, vê se foi reconhecido, tá bom? Às vezes é isso. Procura ativar a placa de áudio antes de abrir o PD. Agora nós já temos os nossos dispositivos de áudio, microfone, fonte de ouvido reconhecido pelo PD. Vamos testá-los, tá certo? Então, ainda aqui nessa opção Media, então tem uma opção aqui, Test Audio and MIDI. Você pode perceber que tem uma opção aqui, Test Tones, à esquerda, na parte superior do vídeo. Então, aqui no Test Tones, você tem a opção de alguns decibéis de áudio. Vamos ver aqui como é que fica 60 decibéis. Você está ouvindo alguma coisa? É para ouvir. 80. Alto, né?